Olá, sejam muito bem-vindos ao Mental Chip. Na nossa análise de hoje, a gente mergulha de cabeça num dos temas mais importantes e, sem dúvida, mais urgentes da tecnologia: a ética e o alinhamento em inteligência artificial. Olá, sejam bem-vindos! Aqui é o Mental Chip, o podcast onde o conhecimento dobra a cada informação. No episódio de hoje, encerramos nossa jornada pelo livro Inteligência Artificial, uma abordagem moderna, de Stuart Russell e Peter Norvig. O link para o livro está na descrição. Se este conteúdo agregar algo para você, considere compartilhar com um colega e curtir o vídeo para ajudar o canal. E para fechar essa série com chave de ouro, vamos direto ao ponto que vai definir o futuro de todos nós. Imagina só, e se a máquina mais inteligente do mundo não quisesse as mesmas coisas que a gente? Essa é a pergunta que está no centro de tudo. Conforme a IA fica mais e mais poderosa, a questão deixa de ser o que ela pode fazer e passa a ser o que ela deve fazer. Porque se os objetivos dela não estiverem perfeitamente alinhados com os nossos, mesmo que a intenção seja boa, as consequências, elas podem ser desastrosas. Então, por que essa conversa é para ontem? Simples. A inteligência artificial não é mais um experimento de laboratório. Ela já está por aí, tomando decisões no mundo real, neste exato momento. E nesse cenário, a ética deixa de ser um papo filosófico e se torna uma questão de engenharia e, principalmente, de segurança. E a influência dela já é gigantesca. Pensa bem, a IA está na economia, otimizando mercados, na medicina, ajudando em diagnósticos que salvam vidas, na segurança, na educação e até no jeito como a gente se informa e se relaciona. Cada um desses pontos de contato com a nossa vida carrega uma responsabilidade ética enorme. O ponto crucial aqui é o seguinte: para que a gente possa confiar nesses sistemas, eles precisam ser seguros. Eles não podem causar danos e têm que respeitar os valores humanos. Ou seja, a ética não é um extra, um opcional. Ela precisa ser parte da estrutura, do alicerce de qualquer IA que a gente desenvolva. E isso nos traz direto para o maior desafio técnico em segurança de IA hoje, o famoso problema do alinhamento. A pergunta de $1 milhão é: como a gente garante que os objetivos que damos a uma máquina são de fato os mesmos objetivos da humanidade? Formalmente ele é chamado de problema de alinhamento de valores. Parece fácil, né? É só dar um objetivo para a máquina. Mas os nossos valores são complicados, cheios de nuances, às vezes até contraditórios. Tentar especificar um objetivo de um jeito que ele nunca, em nenhuma circunstância, leve a um resultado ruim é uma tarefa incrivelmente difícil. E os exemplos que ilustram esse perigo são fascinantes. O mais clássico de todos: você pede para uma superinteligência maximizar a produção de clipes de papel. A conclusão lógica dela pode ser que o jeito mais eficiente de fazer isso é transformar toda a matéria do universo, incluindo nós, em clipes de papel. Ou, num caso mais próximo da nossa realidade, um robô programado para ganhar pontos buscando café pode simplesmente descobrir que é mais fácil hackear o sistema de pontos do que de fato preparar a bebida. Isso mostra como otimizar um objetivo de forma literal pode ser perigoso. E como o próprio Stuart Russell diz, a solução não é só otimizar métricas. Sistemas avançados precisam ser projetados para cooperar com os nossos valores, e são muito mais complexos e não podem ser resumidos num único número para ser maximizado. E olha, isso tudo não é só teoria da conspiração, não. O desalinhamento já está causando problemas bem concretos. Vamos ver como esses desafios que parecem abstratos já estão aparecendo no nosso dia a dia. Um dos problemas mais óbvios é o viés. Os modelos de IA aprendem com os dados do nosso mundo. E o nosso mundo, a gente sabe, é cheio de preconceitos. A IA não inventa o viés do nada, ela aprende com a gente. E o pior, ela pode amplificar e automatizar esse viés numa escala que a gente nunca viu antes. As consequências disso são muito sérias. Estamos falando de um crédito negado por um algoritmo enviesado, uma sentença judicial influenciada por dados históricos que já eram distorcidos, ou até um diagnóstico médico que é menos preciso para certos grupos de pessoas. A responsabilidade aqui é de todo mundo, de quem desenvolve e de quem usa a tecnologia. Outro impacto direto e muito sensível é na nossa privacidade. Tecnologias como reconhecimento facial e análise de comportamento em tempo real permitem um nível de vigilância em massa que, até pouco tempo atrás, era coisa de ficção científica. E isso coloca em risco os próprios pilares da nossa sociedade. Quando a privacidade vai embora, a liberdade individual e a saúde da democracia ficam ameaçadas. É por isso que a discussão sobre os limites do uso dessas tecnologias é tão central. E claro, tem a segurança física.
Carros autônomos, drones, robôs em fábricas, aqui um erro de software não é só um incômodo, pode ser uma fatalidade. E como o livro bem aponta, garantir que esses sistemas sejam seguros não é só um desafio técnico, é também um desafio social e político. Ok, a gente já viu um monte de desafios. Mas e aí? Qual é o caminho para frente? O livro não traz uma visão pessimista. Muito pelo contrário, ele faz um chamado à ação, para a gente construir um futuro em que a cooperação entre humanos e máquinas seja algo confiável. E uma peça-chave para isso é a tal da explicabilidade. Pensa comigo, se um sistema de IA toma uma decisão que muda a vida de uma pessoa, um diagnóstico, uma sentença judicial, a gente não deveria ter o direito de perguntar por quê e receber uma resposta que faça sentido. A transparência aqui vira uma exigência ética fundamental. E aqui vem uma das ideias mais poderosas do livro para a segurança em IA. Talvez a solução não seja tentar criar um objetivo perfeito, o que é quase impossível. A proposta é criar sistemas que tenham incerteza sobre quais são os nossos verdadeiros objetivos. Uma IA que sabe que não sabe tudo sobre nós vai estar muito mais disposta a perguntar, a pedir permissão e, principalmente, a aceitar ser corrigida. Isso, por si só, a torna muito mais segura. No fim das contas, a visão é de equilíbrio. De um lado, a gente tem o potencial imenso da IA para resolver grandes problemas globais e criar oportunidades incríveis. Do outro, a gente tem a nossa responsabilidade de garantir que esses benefícios sejam distribuídos de um jeito justo e de gerenciar as transformações sociais profundas que vêm por aí. O objetivo final é construir um futuro de cooperação. E com isso, a gente encerra a nossa jornada de 20 capítulos por Inteligência Artificial, uma abordagem moderna. Ao longo dessa série, a gente viu como as máquinas podem perceber, aprender, planejar e agir, e sempre com essa busca pelo alinhamento com os valores humanos como pano de fundo. Muito obrigado por acompanhar essa análise. Conforme a gente constrói máquinas que aprendem e agem, a pergunta final não é o que elas podem fazer, mas sim o que elas deveriam fazer. E a questão mais importante de todas talvez seja quem decide. Essa é uma conversa que precisa ser de todos nós. Este foi o Mental Chip, onde o conhecimento dobra a cada informação.